Bem, nós falamos que o propósito de Deus com o casamento é gerar crescimento em profundidade. E aí você pode também chamar isso de maturidade em profundidade. Essa maturidade com profundidade que Deus quer gerar dentro do casamento envolve em três áreas. A primeira área é a área intelectual. Nós vamos falar aqui, área intelectual. Na área intelectual, Deus quer, através do casamento, que o homem e a mulher tenham uma mente saudável, disciplinado. No sentido de quê? No sentido deles desenvolverem uma cosmovisão do mundo de forma coerente. O homem, dentro do casamento, ele deixa de ser um bobo. O casamento transforma o homem, o casamento transforma a mulher. O casamento faz com que o homem e a mulher tenha mente saudável, tenha mente disciplinado. No sentido de quê? No sentido deles desenvolverem uma cosmovisão de vida correto, coerente. Não é mais um bobo, não é mais uma criança. Casamento amadurece a pessoa. Casamento amadurece a pessoa. Qualquer pessoa que entendeu o propósito de Deus para o casamento, ele amadurece. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa é o crescimento com profundidade a nível moral. Moral. Por que moral? Porque no casamento, obrigatoriamente, a faculdade do homem é forçada a se exercitar constantemente. E dessa forma, ele vai desenvolver a capacidade de discernir o bem e o mal. Então, o casamento gera crescimento com profundidade de forma intelectual, no sentido deles terem uma mente saudável, serem disciplinados, ter uma cosmovisão de mundo de forma coerente, mas também moral. Moral está a falar da conduta, está a falar realmente do comportamento, está a falar da atitude, está a falar das escolhas, está a falar do lugar onde ele vai, do lugar onde ele vem. O casamento disciplina isso, o casamento estabelece moral para a vida das pessoas. Quando você entende, esse é o propósito de Deus para o casamento. Por quê? Porque o casamento vai permitir que a nossa faculdade seja obrigado, esforçado a ser exercitado constantemente. Você é esforçado a pensar de forma a desenvolver a capacidade para discernir o que é certo, o que é errado, para discernir o bem e o mal. Por que, Sanu? Porque exatamente Deus está dando ele a responsabilidade de cuidar do mundo que Deus criou. Deus está dando ele a responsabilidade de proteger do mundo que Deus criou. Deus está dando eles a responsabilidade de multiplicar a semelhança. E é preciso que essas pessoas sejam pessoas de uma moral elevada, sejam pessoas intelectualmente sadia, sejam umas pessoas maduras. Então, Deus começa a trabalhar isso no desenvolvimento interpessoal, marido e a mulher. Por isso que muitas vezes, a gente fica achando que nossa mulher é chata. Muitas vezes a gente acha que as pessoas de fora é melhor do que nós. Não são. Não são porque elas nunca vão provocar o crescimento com maturidade, com profundidade, como a sua mulher vai provocar em você. Não são porque nunca elas ou eles vão produzir o crescimento com maturidade, com profundidade, como o seu marido vai provocar em você. Mulher que entende isso, o homem que entende isso, pode construir qualquer empresa que vai dar certo. Vão crescer na vida, vão ser bênção na vida, tá? Presta atenção. E é interessante nesse aspecto da moral que o casamento vai amadurecer tanto a mulher que com o tempo a mulher começa a ser uma boa detetive da família. Ela consegue farejar o mal. Ela consegue sentir o cheiro do mal. Ela consegue ter uma percepção que o homem não consegue ver. Por isso, invista no seu casamento. Porque se você cuidar bem da sua mulher, se você amá-la, se você for um pastor para ela, se você de fato entender o propósito do casamento, eu vou te dizer uma coisa, mano. Não existirá problemas. Como Eclesiastes, Salomão afirma que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, é exatamente porque o propósito do casamento é transformar esses poderes numa potência. Só que infelizmente as pessoas estão brincando. Infelizmente hoje a gente percebe que
a coisa ficou tão diluída que as pessoas não estão se investindo no casamento e os conteúdos que nós temos acerca de família são muito motivacional, superficial. Ele não vai realmente ajudar o casal a entender e a extrair aquilo que Deus tem para a família. Certo? Por isso esse canal ele existe exatamente para te ajudar a entender isso e por isso o nosso objetivo é restaurar casamento. Beleza? Terceiro ponto aqui. O casamento gera crescimento com profundidade, ou maturidade em profundidade na vida emocional. Aí você fala assim, mas Sanu, emocional e moral não é a mesma coisa? Não. Aí nós temos duas divisões, ou seja, dentro do emocional você tem uma subdivisão que é a moral. Vamos pensar da seguinte forma, uma árvore. A raiz da árvore é a emoção, as emoções que vão produzir lá embaixo, lá no subsolo, a raiz. O fruto da árvore é a moral, ou seja, a vida começa de dentro para fora. Lembra que nós falamos que o nosso comportamento, a nossa atitude é resultado de uma somatória da nossa alma e do nosso espírito. É essa somatória da nossa alma e do nosso espírito que vai gerar a nossa escolha, que vai gerar a nossa fala, que vai gerar a nossa alegria, que vai gerar o nosso comportamento. Na verdade, os nossos pensamentos produzem a nossa vida. A maneira como a gente sente e pensa na nossa alma, lá na nossa alma, vai produzir a vida que nós vivemos no dia a dia. E Deus, então, sabendo disso, Deus coloca dentro do casamento, cria um homem, cria uma mulher, põe essas duas pessoas viverem para se relacionarem, para que nessa relação eles vão fazer o quê? Extrair tudo que há de bom e tudo que há de pior um no outro. No casamento, o homem vai extrair tudo que há de bom, mas também ele vai extrair tudo que há do pior na sua esposa. Ele vai conhecer e vai fazer ela se conhecer. No casamento, a esposa vai fazer com que o marido se extraia tudo que há de bom e tudo que há do pior nele. Ele vai se conhecer, entendeu? E ela também vai o conhecer. E por isso ela vai ser o espelho que ele tem. Por isso ele vai ser o espelho que ela tem. Mas eu estou falando de um casamento onde o homem e a mulher entenderam o que é casamento. Eu estou falando do casamento daquilo que nós temos em Gênesis, 2 em uma só carne. Eu estou falando do casamento daquilo que a palavra de Deus ensina. Não estou a falar daquele casamento que você simplesmente pôs uma aliança no dedo porque você é evangélico. Não estou falando dessas coisas, não. Estou falando daquilo que a Bíblia ensina. Eu sei que hoje as pessoas casam, você tem acompanhamento, você tem aconselhamento. Eu sei que hoje as pessoas casam sem saber nada de casamento, só tem conhecimento superficial, mas não sabe nada. Por isso você tem muito problema, muita infelicidade, muita instabilidade intelectual. O casamento produz maturidade com profundidade. O que é isso aqui emocional, Sanu? No sentido de que eles terem personalidade equilibrada. No casamento o homem desenvolve, amadurece, ele sai com seu DNA de personalidade formado, quem ele é de verdade. O casamento vai trazer isso à tona. Então o casamento vai fazer com que ele cresça emocionalmente no sentido de ter que a sua personalidade equilibrada, capaz de estabelecer um relacionamento que seja sólido e que seja responsável. No casamento, o homem vai parar com mimiseira. No casamento, a mulher para com mimiseira. Tem muita gente casada que ainda vive com o nariz empenado, que ainda sofre porque é um mau olhar, sofre porque é um falar daqui. Por quê? Porque não entendeu o casamento. O marido não consegue ser verdadeiro com a esposa não consegue ser verdadeira com o marido. Não há clareza de quão eles são úteis uns para com os outros, porque Deus vai forjar essas coisas para que realmente eles sejam bênção para o projeto de Deus. No casamento, gera crescimento com profundidade no sentido espiritual, aonde eles vão fazer o que? Se tornar semelhante cada vez mais a Cristo. E o quarto aspecto, o casamento vai gerar crescimento com profundidade
de forma física. Física. Eles vão construir coisas. Nós vivemos num mundo físico, nós precisamos de muitas coisas aqui nesse mundo. Corpo saudável, alimentação saudável, comer na hora. O casamento permite com que o homem tenha cama para dormir, tenha sono de qualidade. O casamento permite que o homem tenha refeição de qualidade. O casamento permite que o homem tenha corpo saudável. Presta atenção, presta bem atenção. A sua mulher precisa olhar para você e sentir a mesma paixão, sentir o mesmo tesão que ela sentiu quando vocês estavam jovens. O seu marido precisa olhar para você e sentir a mesma paixão, sentir o mesmo tesão que ele sentia quando vocês estavam se namorando. E agora que vocês estão namorando de verdade, agora que ele precisa sentir toda aquela energia quando ele olha para você. Por quê? Porque o casamento produz isso. Então você precisa maquiar, ficar bonita para o seu marido. Nada dessa história, você faz toda aquela beleza, tudo bonitinho para sair para fora, para os outros verem. Não, minha irmã, faça o contrário, por favor. Se prepara em casa, se perfuma, surpreenda o marido. Meu irmão, faça o contrário. Rapaz, eu tenho procurado cuidar da minha barba, sabe? Fazer cabelo diferente, vestir de forma... Sabe por quê, cara? Para que a minha esposa entenda que o gato tá na área, o gatão tá na área. Nós vamos falar muito mais acerca disso quando nós vamos falar sobre o poder da energia sexual para nós alcançarmos qualquer coisa que a gente quer na vida dentro do casamento. Bem, uma vez que você entendeu tudo isso, eu quero terminar dizendo para você algo muito importante. O casamento serve para fazer o quê? Para unir as duas forças, que é a força do homem, a força da mulher, e transformá-la numa potência para Deus usar, para abençoar o mundo. No casamento, as suas fraquezas e as suas virtudes vão trazer algo muito valioso, tanto para você como indivíduo, tanto para você como família. O casamento, na verdade, o propósito de Deus com o casamento é que, neste sentido, o casamento é como sal que realça o sabor dos alimentos. Presta atenção. O propósito de Deus com o casamento é realçar, é fazer com que as qualidades do homem sejam evidentes, é fazer com que a qualidade da mulher sejam evidentes. Então, o casamento constitui um time aonde o esforço de cada um deve contribuir para um propósito maior. Glória de Deus. Olha, uma vez que você entende isso, eu quero te dizer uma coisa só. Quem tem um casamento saudável pode montar uma empresa e crescer. Quem tem um casamento saudável, o plano de Deus com o casamento é que quando as pessoas entram em sua casa, elas tenham contato com a presença dele. O plano de Deus com o casamento é quando as pessoas entram, conecta com seu filho, veja todas aquelas coisas que nós conversamos aqui. O plano de Deus com o casamento é fazer de vocês uma máquina para toda boa obra. Rapaz, eu duvido demais se você entender essas coisas. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você não passa. Se você vai montar uma empresa, por mais que ela pode ter falha, pode quebrar uma vez, quebrar duas vezes, mas eu acredito que ela vai sobressair. Porque se você e a sua mulher se unirem, nada mais pode vos parar. Que Deus abençoe você e, por favor, comente aqui para mim como foi assistir ou participar dessa conversa.